No vídeo de hoje vou estar falando sobre um tema muito recorrente aqui no canal: como funcionam as transferências para os militares do Exército. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Coach Militar Maltama e a minha missão por aqui é te ajudar a passar no concurso e esclarecer questões relativas à carreira militar, principalmente a carreira de sargento do Exército. Muita gente tem me perguntado sobre transferências. Como que funciona a transferência, como que você escolhe o seu batalhão, quanto tempo você pode ficar no batalhão, se é o Exército que manda você, como que funciona. O primeiro grande esclarecimento que eu quero fazer para você, jovem, que tem interesse em seguir a carreira militar é o seguinte: a natureza do serviço militar exige devoção, abnegação, ou seja, você tem que estar pronto para cumprir missão, seja aonde for. Nós estamos em tempos de paz e eu espero que permaneça assim. Mas se você é militar, você não está indo para uma profissão, você está indo para uma vocação, para algo que você tem que gostar realmente para ser feliz. E isso inclui estar aberto para ser transferido para qualquer lugar do Brasil, para ser transferido para o exterior, fazer missões de paz, etc. Você tem que estar aberto para viver experiências. Isso faz parte da missão militar. Então, se a pessoa está no Exército já pensando, eu tenho que voltar para minha casa, eu tenho que escolher uma unidade, eu não quero sair de lá nunca mais. Esse tipo de pensamento não é o pensamento adequado para quem quer seguir a carreira. Quem quer seguir a carreira tem que ter clareza de que faz parte do serviço militar a vivência em outros batalhões, a devoção, a abnegação para estar seguindo o que é melhor para o serviço militar. Os oficiais de carreira, eles têm como plano de carreira fazerem vivência de nível nacional. Então, geralmente os oficiais são transferidos de regiões uma para outra, de lugares longes. Faz parte do plano de carreira do oficial. E do sargento também. Então, o sargento tem que ser transferido regularmente, de acordo principalmente com o seu interesse, mas com o interesse da força. Então, eu vou explicar mais ou menos como funcionam as transferências aqui, para você esclarecer essas questões e entender que você está indo para uma profissão que exige isso de você. Primeira coisa, quando você vai iniciar a sua carreira no Exército, você tem que passar por uma escola de formação. Podem ser várias escolas, pode ser a ESA, pode ser a SpaceX, pode ser a escola de formação de oficiais do quadro complementar lá em Salvador, na Bahia, pode ser a escola de saúde no Rio de Janeiro. Então, as escolas de logística lá no Rio de Janeiro também, o centro de aviação, Taubaté. Então, você vai fazer a sua formação em alguma escola. A partir do momento que você concluir a sua formação, você vai escolher o batalhão, a unidade que você quer servir. Então, muita gente me pergunta se o Exército que escolhe. Não, é você que escolhe. Quando você termina o seu curso, você vai ter uma nota ao final do seu curso e, de acordo com a sua nota, você vai poder escolher a unidade que você quer ir. Tem vários detalhes com relação a isso. Primeira coisa, é feita uma classificação geral dentro da sua arma, quadro ou serviço. No meu caso, vou exemplificar para vocês, a minha turma tinha 323 sargentos de infantaria. Eu fiquei em 16º colocado. O que quer dizer isso? Que eu fui o 16º a escolher o batalhão. Então, o primeiro colocado escolheu, o segundo escolheu, eles foram lá para a Amazônia, foram lá tudo para o norte, uns foram para Natal, outro foi para Vila Velha. E quando chegou a minha vez, eu escolhi 20 BIB lá em Curitiba, que era a minha cidade natal, e eu queria voltar para a minha cidade natal, como muitos de vocês que me perguntam, pediram para gravar esse vídeo. Então, se você quer voltar para a sua cidade natal, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher uma arma que tenha na sua cidade. Então, por exemplo, lá em Curitiba tinha artilharia, tinha comunicações, tinha vagas para infantaria. Eu escolhi infantaria porque era o mais provável que eu conseguisse voltar e abriram 8 vagas no meu ano. Então, primeiramente, escolhe uma arma que você possa voltar, caso você queira voltar. Segundo, se classifique bem, tenha boas notas, fica lá no topo, nos primeiros colocados, que aí sim você vai garantir que você vai escolher uma boa unidade. Terceiro, você tem que contar com a sorte.
Por quê? Porque nem todos os anos abrem vagas para o quartel que você quer ir. Então, às vezes, o cara quer servir lá na Amazônia, em algum determinado quartel, e às vezes não abre a vaga naquele quartel. Às vezes o cara quer voltar para Natal lá, não vai abrir vaga em Natal todos os anos. Vila Velha, Juiz de Fora, tem muitas unidades que são muito concorridas. E às vezes abrem poucas vagas nessas unidades mais concorridas. Então, você tem que contar com a sorte também. Bom, aí a partir disso, você é transferido pela primeira vez. E existem regras gerais para a transferência e o tempo mínimo de permanência. De uma forma geral, a maioria das unidades do Exército, o tempo mínimo de permanência são de 4 anos. Então, as unidades de tropa comum, você tem que ficar 4 anos naquela unidade antes de estar apto a pedir transferência para uma outra unidade. Ou mesmo que o Exército solicite a sua transferência por interesse do serviço. Então, são 4 anos para a maioria das unidades. Lá no 20 BIB, onde eu servia, não era unidade especial, era uma unidade comum, 4 anos. Para unidades especiais de primeira categoria, unidades de fronteira, por exemplo, Tabatinga, unidades da Amazônia que estão lá na fronteira, que estão fazendo divisa com outros países, que são consideradas primeira categoria, você tem que servir pelo menos 2 anos. O tempo mínimo de permanência é 2 anos. Então você vai para essa unidade, fica 2 anos e aí já pode pedir transferência para voltar ou para ir para outro lugar. Então é muito comum que os militares vão e voltem. Eu tenho vários amigos que eram do 20 BIB lá em Curitiba. O camarada foi para, por exemplo, Itaituba, lá no Pará, foi para Altamira, foi para a selva, de uma forma geral, ficou 2 anos e depois voltou para o 20 BIB, ou para o 13 BIB, ou para algum lugar perto. Então é muito comum que o militar faça essa movimentação. Em termos financeiros é muito lucrativo, depois eu vou falar sobre isso. E o outro tipo de unidade é a unidade especial de segunda categoria, onde o militar vai ficar por 3 anos no mínimo. Então existem essas possibilidades, 2 anos no mínimo, primeira categoria, 3 anos no mínimo, segunda categoria, e unidades normais no mínimo 4 anos. Muitas pessoas me perguntam também qual é o tempo máximo que o sargento fica numa unidade. Eu já vi casos de um sargento ficar 10 anos na mesma unidade, mas geralmente é muito difícil que o militar passe mais do que isso na mesma unidade, e eu não conheci nenhum sargento de carreira que ficou a carreira inteira na mesma unidade. Então, se a pessoa vai com essa expectativa que ela vai ficar para sempre no mesmo quartel, isso é muito improvável. A grande maioria dos sargentos consegue ficar, se ele quiser, consegue ficar no mesmo quartel até chegar a época da escola de aperfeiçoamento de sargentos. E a mesma coisa para oficiais. Eu já vi oficial chegar aspirante e ficar no mesmo quartel até chegar ao posto de capitão e ir para a escola de aperfeiçoamento de capitães, quando ele tinha que seguir a sua carreira e foi transferido para outra unidade. Então é muito comum que depois da escola de aperfeiçoamento o militar vai ser transferido. Muita gente vive isso, eu vi meus amigos viverem isso, e vi também militares ficarem 10 anos na mesma unidade. Entretanto, isso não é muito comum. A maioria dos militares tem interesse em fazer transferências, porque financeiramente tem uma recompensa. A recompensa financeira por transferência ela é relativa à distância da nova unidade que você está indo. Então, quanto mais longe, melhor. Então, se você sai lá do Rio Grande do Sul e vai lá para o Ceará, por exemplo, você vai ganhar o limite máximo da transferência. E tem relações com os quilômetros. Se eu não me engano, 5.000 quilômetros é o máximo de distância que paga. E a cada quilômetro você ganha um dinheiro lá relativo no seu soldo. Eu não sei exatamente quanto é. Eu sei que as quantias podem chegar a ser muito interessantes. Tem um camarada aí que na época que eu estava no exército tinha ganhado mais de 30 mil. Hoje em dia isso aí deve passar de 50, 60 mil em alguns casos. Para oficiais eu acredito que pode passar até de 100 mil reais, dependendo da transferência. Então é uma coisa assim que realmente, se o militar quer fazer um pé de meia, comprar uma casa, fazer alguma coisa assim, pode ser um bom caminho fazer uma transferência, né? Ir para a Amazônia, voltar. Então vale a pena. Geralmente, como funciona a transferência? Quando você já está na unidade e você quer ser transferido, vai ter uma janela de oportunidade de transferência, tem a época da transferência, e você vai mandar um requerimento para ser transferido, você vai pedir para ser movimentado. Então vai abrir as vagas e você vai escolher 10 unidades de seu interesse, vai colocar na ordem qual é o número 1, 2, 3, 4, em prioridade,
e a partir daí você vai concorrer à possibilidade de ser transferido. O Exército não tem obrigação nenhuma de mandar você para o lugar que você pediu, mas ele tenta agradar todos os militares, ele tenta atender o interesse de cada um que está solicitando a transferência. Então você vai escolher as unidades e o Exército vai tentar te colocar na unidade que você pediu, na prioridade que você escolheu. Geralmente isso não ocorre muito, porque são muitos interesses, muitas pessoas querem ir para os mesmos lugares, então geralmente você vai ser classificado dentro de algumas dessas 10 unidades. Se nenhuma dessas 10 unidades estiver disponível, é provável que você não seja transferido. Então a transferência não sai. Aí existe um segundo tipo de transferência, que é a transferência por necessidade do serviço. E ela é mais comum quando a pessoa possui algum curso, alguma especialização. Então, por exemplo, o cara está lá no 20 mas ele já é paraquedista. E aí, às vezes, a brigada paraquedista está precisando de sargentos paraquedistas. Então, pode ser que o camarada seja convocado para ser transferido do 20 lá para o batalhão 26 paraquedista, por exemplo. E aí o que acontece? Ele não tem o que fazer nada não, ele vai ser transferido por interesse do serviço e acabou-se. O Exército funciona assim. O Exército manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, isso é parte da estrutura do Exército, hierarquia e disciplina. Se você não concorda com isso, eu acho que a profissão militar não é boa para você. Se você quer ser livre, como eu sou, por exemplo, que eu moro onde eu quero, que eu viajo a hora que eu quero, saio do país, volto, faço o que eu quero, moro na praia, eu escolho o que eu faço porque eu sou livre, eu sou um civil. Se você quer ter essa liberdade, seja um civil, seja um empreendedor. Se você quer ser militar, tem que estar aberto às transferências. O terceiro tipo de transferência é a transferência por interesse próprio. Eu tenho um amigo agora que conseguiu voltar para Ponta Grossa por interesse próprio. Ele estava morando em Cascavel, lá no batalhão, lá, e pediu a transferência por interesse próprio, porque a família dele estava aqui e tal, a esposa dele era próxima de Ponta Grossa, e o comando entendeu que valia a pena. Só que o que acontece? No caso do interesse próprio, o militar que vai arcar com todas as questões relativas à transferência. Então o militar não tem todos os direitos que geram a transferência. Na transferência comum, você tem 30 dias de trânsito para você se movimentar de uma cidade para outra. Você ganha um dinheiro relativo à transferência, e isso aí tem uma série de benefícios. Já no interesse próprio, o militar tem que se virar. O tempo é reduzido para transferência, não tem dinheiro envolvido, o próprio militar tem que tirar do bolso, se ele quer ser transferido, para pagar mudança, para alugar uma nova casa, etc. Então, tudo isso, o militar tem que arcar com as consequências. Resumindo a história, o Exército tenta fazer com que os seus militares tenham os seus direitos, as suas vontades honradas. Porém, é característica da profissão militar que a necessidade do serviço vem em primeiro lugar. Então o Exército valoriza os seus praças, os seus oficiais, faz com que eles possam escolher, dá oportunidade, remunera muito bem as transferências, mas se você tiver que cumprir uma missão, o Exército vai transferir você. Então se você tem a pretensão de ficar no mesmo lugar a carreira inteira, saiba que o Exército não é o melhor caminho, porque faz parte da profissão ser transferido. Se você tem interesse em viajar, em ser transferido, em conhecer várias culturas e tudo mais, o Exército é um bom caminho para você, porque você pode morar em vários lugares do país, ter muitas experiências, e a maioria dos militares que eu conheço que foi transferido para vários lugares é muito feliz, se sente realizado em viver várias experiências. Eu fui transferido apenas da ESA, né, quando me formei para Curitiba, mas tive experiências, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, quando eu fui fazer o curso de comandos, que eu fiquei um tempinho lá. Eu fui para o Rio Grande do Sul fazer testes para comandos. Estive lá no Rio Grande do Sul também fazendo um curso, estágio tático de blindados. Fiquei um mês lá fazendo estágio. Eu fiz estágio em Ponta Grossa. Então eu tive várias oportunidades de conhecer outras unidades, de viajar. E isso foi muito bom para mim. Então é mais ou menos assim que funciona a transferência do militar na carreira de sargento oficial do Exército. Se você tem alguma dúvida específica ou pergunta, deixa aí nos comentários, mande aí suas sugestões para eu estar gravando mais vídeos focados em responder vocês, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dá uma curtida aí, compartilha esse material, se inscreve no canal Coach Militar para mais vídeos como esse. A gente se vê, até a próxima!